você está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura para o signo de Câncer. Vamos saber então o que está por vir na segunda quinzena do mês de abril ou a partir do momento que você ver esse vídeo, os próximos 15 dias. Então, para isso, mentalize, se concentre na situação atual para ver se as informações batem com a sua realidade. Se não for o caso, desconsidere, pois são leituras coletivas. Vamos sempre lembrar disso. Então, vamos iniciar aqui, peço que se concentrem, mentalizem. Vamos ver a energia predominante para esse período da segunda quinzena do mês de abril, signo de Câncer. Está por vir. Signo de Câncer. Pintando as rosas de vermelho. Aqui na leitura cobrindo os erros. Já nos lembra lá no conto da Alice. Pra uma pessoa que está disfarçando ali, né, os erros. Um lado, então, a necessidade, trabalhando por ou estar no relacionamento com alguém da qual a pessoa ela comete erros, ela fica ali escondendo, sentindo forçada a cobrir os erros para não ter punição, medo de dos erros serem descobertos, esconder as evidências com medo das consequências. Esconde as evidências diante das consequências que pode vir diante desse erro, sentindo que você precisa fazer o quê? Se manter seguro. Então, uma pessoa ali que está, às vezes aconteceu alguma coisa, pode surgir que traga essa ideia de deixa eu ficar na minha ali, disfarçar, traz isso. No lado reverso é uma pessoa que se recusa a esconder os erros, então justamente assume, toma a punição, recusa-se também. Mas esse assumir aqui é uma pessoa que traz uma outra o que aqui, recusa-se a mudar. Recusa-se a mudar algo que é perfeitamente, que acredita que entende? E encoraja muitas pessoas a se manterem juntas. Não teme o quê? A opressão das pessoas. Então, uma pessoa, vamos lá, agora vamos organizar, que possa estar vibrando uma energia de eu me camuflar. Eu sei que eu tô errando ali e fico ali fingindo que nada tá acontecendo, porque eu tenho medo das consequências. Ou uma pessoa justamente que vai tentar enfrentar aqui a situação. Vamos lá ver aqui. Câncer. 2 polos aí. Câncer, segunda quinzena do mês de abril. Está por vir. Signo de Câncer, segunda quinzena do mês de abril. Rei de Ouros. Nove de Paus. Rainha de Copas. Oito de Espadas. 9 de Espadas. 9 de Ouros. Roda da Fortuna. 10 de Ouros. Algumas cartas do naipe de ouros, hein? Das figuras da corte, uma do rei de ouros, regidos pelos signos de terra, touro, virgem e capricórnio. E aqui rainha de copas, energias de mulheres ou energia dos signos de água, câncer, escorpião, peixes, como vocês.
Então, vamos lá. Quando eu olho aqui já o geral, só saiu a carta de copas, a rainha de copas. Mas assim, traz uma ideia de questões, né? Todos aqueles erros de pensamento sobre isso. Muito pensamento sobre uma estabilidade, segurança, o que for aqui. Traz cartas do naipe de ouros que traz essa necessidade de crescimento. Duas cartas, 9 e 10 de ouros. Fala de estabilidade, sucesso aí, de solidez, né? E um rei de ouros, ele comporta tudo isso. É uma pessoa já estruturada, que tem essa solidez na vida, seja financeiramente, seja emocionalmente, o que for, ele já constitui. Mas há uma dificuldade com relação a isso. Tem uma necessidade de persistência. Talvez alguém que esteja persistindo ali nessa conclusão, nessa conquista de ser essa pessoa, uma conquista de uma relação com uma pessoa dessa maneira, que me oferte essa estabilidade e segurança. E por que eu falo isso? Que aqui temos uma rainha de copas, que é uma pessoa que transborda sentimentos, uma pessoa bem mais emotiva, né? Que tem umas pé no chão, que é pé na água, alguém mais sensível, que se doa bastante, compartilha as emoções, sentimentos, tem ali esse cuidado, mas ao mesmo tempo tem muito medo aqui. Tem um trauma, tem alguém ali que tem umas paranoias grandes, aqui a gente vê paranoias, é, então, aí que vai se direcionar as situações. Então, esse cuidado, esse zelo, talvez possa ser até mesmo, para alguns casos, então, referente a você, já pelo elemento, como eu disse, muitas das vezes essa carta me representa até a mãe, para mim. Então, uma ideia de alguém que cuida ali, que traz esse cuidado, mas está trazendo consigo muito medo diante dessa dedicação, essa oferta de sentimentos, né, esse zelo. E aqui é um medo já diante das situações vividas anteriormente. E aqui, ao mesmo tempo, se amplia uma insegurança grande. Uma insegurança, os fantasmas aí na cabeça, 9 espadas na mente, a carta do tormento da mente, da insônia, alguém que perde o sono lá com relação a um sucesso pessoal. Para alguns casos, então, para questões aí a gente vai adaptar. As questões afetivas, pode ser, como eu disse, uma pessoa que está ali com medo da dificuldade ali de estabilizar relações, de concretizar. Por que eu falo isso? Eu falei tudo isso numa pessoa ali que oferta essa relação mais sólida, mas tem uma dificuldade, né, uma persistência. O 9 de paus fala da persistência, de eu alcançar isso. E existe alguém que se doa bastante, tem esse cuidado, mas às vezes se preocupa por ser demais da conta. Uma pessoa ali que fica aqui tem divergência nas ações, né? Então, aí talvez esbarre nessa questão de alguém que se sente ali, compartilha sentimentos e espera essa relação solidifique ou traga essa segurança, para alguns casos, se for, já tem relações, ou quem não tem, né, idealiza isso. E é uma dificuldade de concretizar isso justamente. E é uma pessoa que traz esse sentimento ali, apaixonado, né? É romântica. E aí traz um medo. Eu achei até assim, olha o 9 de espadas, olha a carta do 9 espadas na mente, com medo aqui do 9 de ouros, que é uma carta positiva, mas que fala de sucesso pessoal, muito individual. Então isso aqui possa estar relacionado ao medo de ficar sozinha. De alguém que tem ali essa paranoia, o receio de ficar sozinho. E aí traz muita estabilidade aqui na vida, né, nessa instituição aqui familiar, que aqui a gente tem um 10 de ouros, que fala de família, fala de estabilidade máxima, solidez, a gente fala aí. Então, para alguns casos, aqueles que têm relações aí já, um casamento, o que for, talvez tenha dificuldades aqui, tá tendo dificuldades, e aí existe esse receio aqui, né, porque tá muita instabilidade de mudanças ou de causar aqui essa solidão, né? Vamos ver para alguns aqui. E se não for, pessoas já tem um compromisso aí, é a dificuldade justamente de solidificar, de alcançar, de virar essa roda aí, de colocar no seu destino o quê? O 10 de ouros, né? Então, nesse período, traz muita preocupação com relação a isso. Né? E aqui, idas e vindas, altos e baixos que vão ali beirar isso. Tá? Então, é uma necessidade de centralizar aqui os pensamentos. Lembrando sempre que as cartas de espadas são cartas que falam da mente. Então, a mente às vezes nos sabotam. Às vezes não necessariamente seja. Então, a gente amplia, né? Amplia ali os monstros. E atenção sobre isso.
Para questões profissionais, materiais, então, é uma dificuldade talvez de eu conquistar esse legado, eu conquistar essa solidez, né? Eu conseguir me solidificar aqui numa situação financeira ou, né, com relação a alguém específico, também pode ser um chefe ou alguém que envolva essa segurança financeira, tá? Então, se for no trabalho, como fala, promoção, um lugar de estar seguro ali. Então, muita luta sobre isso, então é uma persistência com relação a isso. E aí, é uma pessoa que se doa bastante, que fica ali, né, muito presa ali nessa doação. Eu falo isso, trouxe uma sensação de uma pessoa que talvez saiba disso, que seu comportamento é justamente, às vezes, de se preocupar em excesso, ou ficar ali no cuidado, e isso, ao mesmo tempo, traz essa insegurança, ou age dessa maneira com medo, né, da perda ou do que viveu. O Oito de Espadas fala dos traumas. O que a gente busca aqui? Desde o início, rei de ouros, 10 de ouros. Então, para eu conseguir toda essa solidificação, eu preciso aqui dessa satisfação aqui, desse reconhecimento dos meus esforços. E aqui está abalado. Isso abala justamente, às vezes, na sua confiança. Lembra aqui, então, uma pessoa que tem medo de errar? Então, é justamente, eu acho que a necessidade de trabalhar a segurança aqui. Alguém que está com medo de errar. E aqui traz muita instabilidade, insegurança, idas e vindas, altos e baixos aqui nessa estabilidade financeira, ou seja, no ambiente de trabalho, e resulta também no ambiente familiar, o que for. Tá? Então, é o foco aqui no direcionamento. Existe aqui nesse período, então, uma possibilidade sim de erros, de situações que há necessidade de ser enfrentados. E vem desafios, ok? Mas muitas coisas são que a gente sabota, nós criamos ali e ampliamos na nossa mente. O medo que está grande aqui, trazido pelas idas e vindas. Esses altos e baixos aqui que podem surgir nesse período. Conselho para câncer para esse período, segunda quinzena de abril. Conselho. Vai devagar, toma um tempo. Aqui então, calma. Talvez o desespero esteja imperando aqui, tá falando para você calma. Vamos ver. Mesmo que você não consiga ver a sua próxima esquina, vá em frente, devagar, gentilmente, você está seguro. Quando você toma um tempo para ir devagar, novas percepções emergem, que você não podia ver, se movendo rápido. Então, mova, que estou lendo aqui, eu confundo em inglês. Mova-se rápido, né? Mova-se, continua indo, dando os passos aí para a majestade e a cura. Resista ao impulso de ir em frente no primeiro instinto. Então, não agir no instinto aqui. Tome o tempo, volte e utilize sua intuição profundamente. Vamos lá. O poder está nascendo daqueles tempos de quando você relaxa no momento presente. Então, eu acho que você ter calma aqui, se focar, né? Lembra que eu falei que tem alguém ali que tá muito preocupado, trazendo desespero. Às vezes, então, que resvala até e fala, ai, Deus, tá sozinha, ai, meu Deus, desespero. Então, calma. Veja bem, se organizar sobre isso, que as coisas, né, elas vão se ajustar. Tome um tempo, fala aí pra você deixar mais leve, né, o que for aí que tá trazendo esse estresse, dificuldade. Talvez, então, o 9 de ouros fala de persistência. É uma pessoa que está insistindo, às vezes, aqui, nisso que eu quero agora, é nisso que eu quero agora. Então, calma. Às vezes as coisas não são assim dessa maneira, é um processo, né? Não é agora, ou o que for, ou pessoas. Você tem que adaptar aí na situação da sua vida. Mas trouxe o que sobre isso? Tá? Então, é isso, Câncer. Espero que tenha feito sentido. Se não fez, deixa pro coleguinha. Eu agradeço que esteja aqui. Peço que curta e compartilhe o vídeo e nos vemos logo no próximo vídeo. Obrigada e tchau.